Era uma vez uma menina chamada Caroline Chiarelli. Ela nasceu em Morretes, em uma família com pais que estavam casados, o Antônio e a Selma, e com 3 irmãos já nessa família, a Luciane, a Adriana e o Luciano. Os pais dela trabalhavam fora e a Adriana que assumiu mais os cuidados com a pequena Carol. Ela lembra-se muito pouco da infância, mas fatos marcantes dizem um pouco de quem ela é hoje. E eu vou contar um pouquinho desses fatos. Quando ela tinha 7 anos, a sua mãe Selma, que fundou a PAI em Paranaguá, teve contato com uma criança de 8 meses que tinha paralisia cerebral e que a avó não tinha condições de criar. E ele era filho de uma mulher alcoólatra, que usava drogas e que batia nele com fio de luz se ele chorava. Com isso, a Selma e o Antônio passaram a pegar esta criança, de nome Tiago, para passar alguns dias na casa deles. E com o tempo, foram se apegando e veio a primeira pergunta marcante na vida da Carol, que foi: filha, você gostaria que adotássemos o Tiago? Bom, nessa época, eles passavam por uma boa situação financeira e a Carol ganhava vários presentes. Ela ganhava quase 1, 2 Barbies por mês. Logo que a mãe dela fez essa pergunta, ela completou falando assim: olha, mas ele vai precisar de muitos atendimentos de físio, fono, médicos, e eu não vou mais conseguir te dar tantos presentes como eu dou hoje. Bom, qual resposta vocês acham que ela deu? Olha, mesmo tendo 7 anos, amando brinquedos e bonecas, a resposta foi sim. Ela amava a ideia de ter um bebê para cuidar e ela já amava o Tiago. Essa experiência foi muito marcante na vida da Carol e um exemplo que os pais já incutiram nela, que é olhar para as necessidades dos outros, cuidar das pessoas e ter empatia. Foi por isso o sim para o Tiago. Bom, continuando, outro fato é que aos 10 anos os seus pais se separaram, o Antônio e a Selma, e o que marcou nesta situação de separação foi a força da sua mãe em ficar com 5 filhos, uma casa pela metade ainda para ser construída e com todos os desafios pela frente, financeiros, educacionais, emocionais, situacionais, enfim, né? Então essa foi a segunda experiência marcante de aprendizado na vida da Carol. A aprendizagem foi que ela devia ser uma mulher forte, trabalhadora, que tem que dar conta de tudo sozinha. A Selma, sozinha, formou uma jornalista, uma pedagoga e uma psicóloga. Esses 2 fatos foram algo marcantes de aprendizado enorme para esta menina. Mas também tem alguns fatos contra. Sentimentos de desamparo, raiva, rebeldia, tristeza e de menos-valia acompanharam a vida da Carol. Tinha uma mãe maravilhosa que buscava suprir todas as necessidades dos seus filhos, físicas e materiais, mas que não conseguiu visualizar as necessidades emocionais dos filhos. Não conseguiu encher o tanque emocional deles de amor. Não conseguiu falar a linguagem de amor que esta menina precisava. É claro que não foi nada intencional e Selma fez o melhor para o desenvolvimento saudável dos seus filhos. Até porque a menina nunca recorreu a drogas ilícitas ou a outras coisas erradas, e isso se deve aos valores que os seus pais lhe ensinaram. Bom, chegando ao final da história, né, quis contar esses 2 fatos marcantes na vida da menina, mas essa história real, explícita e verdadeira, mas sem contar ainda os defeitos que ela tem
Mas isso no transcorrer dos e-mails vocês vão conhecer um pouco mais. Essa menina cresceu, se desenvolveu, casou aos 28 anos com o Ricardo e aos 32 anos ela teve a maior felicidade da vida com o nascimento da sua primogênita Lara, uma menina genial, bem-humorada, de gênio forte e que está para fazer 8 anos. Aos 35 anos ela teve o Daniel, o caçula amado, magnífico, carinhoso, que recém fez 5 anos. Bom, aí já dá para você ter uma ideia da idade da menina hoje. A Lara e o Daniel são crianças muito fáceis de se educar, muito amáveis, empáticas e que ensinam a Carol no dia a dia a arte de educar, a arte da alegria, a arte da gratidão e também a arte de desejar ajudar os pais e os filhos a construírem um ambiente harmônico e saudável, mesmo diante de qualquer adversidade. E assim vivem com altos e baixos, mas sempre com o pensamento positivo. E fim da história. Essa apresentação da minha vida, que eu contei um pouquinho para vocês, e vocês podem se perguntar, tá, mas por que esses fatos, né, Carol, nessa sua apresentação? Porque eu já quero gerar algum aprendizado aqui para vocês, que é as necessidades emocionais é que mais marcam e a gente não pode esquecer disso na educação dos nossos filhos. Mas também porque essa história fez com que e que a maioria da minha demanda são pais que buscam atendimento para as dificuldades com os seus filhos. E é pela minha história que eu consigo ter maior empatia pelos meus pacientinhos e ajudá-los melhor na autorregulação emocional e, acima de tudo, consigo orientar melhor os pais, para que eles consigam educar seus filhos de uma maneira mais positiva e transformadora. É por isso que eu sou grata por tudo que eu vivenciei até hoje, pelas coisas boas e ruins, mas acima de tudo, pelos valores que os meus pais me ensinaram. Pois pelos valores é que eu peguei todas as situações da minha vida e a transformei para o bem, porque eu poderia ter transformado algumas situações para o mal, mas as escolhas da minha vida foi com base nos valores que os meus pais me passaram. Então essa foi minha apresentação, espero já ter gerado algum aprendizado e também espero ter criado um elo de afeto entre nós, com esse pequeno pedacinho de mim e que eu possa contribuir positivamente de alguma forma com você que está me ouvindo e com a sua família. Tá bom? Muito obrigada por me ouvir. Um abraço carinhoso, com alma e com afeto. Beijos, Carol.